Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Boa noite, hoje a gente vai começar as reuniões sobre 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. E essa primeira reunião é sobre digamos, os 5 primeiros capítulos. Mas ele não é, o livro não é dividido em capítulos, né? Eles nem têm título. É só uma divisão em número de páginas mesmo. A gente leu até agora os primeiros 20% do livro, mais ou menos. Como definido pelo palestra, o Lucas vai fazer uma recapitulação do enredo pra gente. Oh, meu Deus, eu mesmo tenho certeza, gente. Acontece tanta coisa, mas tudo bem, eu vou Como os tentar fatos falar. não são em ordem cronológica, vai, tipo, falando, a gente vai complementando. Acho que não tem Ou só muito... dar um geralzão, depois a gente vai É, falando nos comentários. Tá. É, nessa primeira parte que a gente leu, que são os 4 primeiros capítulos, a gente vai ficar sabendo um pouco sobre a fundação do povoado, né? Que se passa a história ali, que é Macondo, né? A gente vai, como eles falaram, não é uma coisa que vai ser explicitada logo no primeiro capítulo, ou no segundo ou no terceiro, mas vai mostrando um pouco dos acontecimentos, indo e voltando, né? A gente vai ver como que esse povoado foi fundado, ver as particularidades do povo que mora ali, né? Principalmente do fundador ali, o José Buendia, né? O José. Ah, José Buendia, acho que é isso mesmo. Arcádio, José José Arcádio. Arcádio Buendia, isso. E da sua mulher, da Úrsula e dos seus filhos, né? É, então a gente vai ter esse geralzão nos primeiros capítulos sobre a fundação, de como o povoado era isolado, de como as coisas não chegavam ali. Tipo assim, o final do primeiro capítulo, a gente tem o fascínio do José Arcádio com uma coisa que teoricamente é muito simples para toda a sociedade, que é o gelo, né? Mas ali ele tá fascinado de colocar a mão naquilo que ele nunca tinha visto, por conta desse povoado estar isolado, né? Então, esse povoado é um povoado que foi fundado por eles, por esse personagem até então, agora, até esse momento principal. E ali, até agora, todo mundo que chegou junto não houve mortes até então tudo se passa bem. Eles fizeram uma distribuição bem racional do espaço, dos recursos que ali tinham, e viviam bem. O único contato externo que eles tinham com outras sociedades eram, era por meio de um grupo de ciganos que vinha e trazia as novidades para Macondo. Então, esse grupo de ciganos trazia as novidades e eles ficavam sabendo o que estava acontecendo lá fora, em partes, né? Porque se você depende da informação que vem de alguém, é claro que você está dependente também da interpretação que ele coloca nessa informação. Então, os ciganos traziam inventos como, por exemplo, o imã, trouxe feitos da alquimia, outros de astrolábio, instrumentos de navegação. E, como eu falei no final do primeiro capítulo, eles trazem um invento, né, assim, por assim dizer, entre aspas, que seria um bloco de gelo, né? E aí o personagem fica fascinado, mas é tipo assim, como eu falei, é uma coisa simples. Então a gente fica sabendo um pouco sobre essa sociedade. E aí também a gente vê muito sobre os filhos deles, né? Que seria como o Gabriel falou, né? Ajuda a ter uma árvore genealógica em mãos. Mas aí a gente fica sabendo sobre o filho dele, José Arcádio, e o coronel Aureliano. Nesses 4 capítulos iniciais ainda.
a gente vai ver que a Úrsula teve mais uma filha, que seria a Amaranta, e que veio uma menina também como filha adotiva para eles, que é a Rebeca. Então, nesses 4 capítulos, a gente fica sabendo praticamente toda a segunda geração dessa família. Então, a gente tem ali o José Arcádio Bueno, Buendia, né? Depende da tradução. Se casando com a Úrsula e tendo 3 filhos e adotando uma filha, que iria compor a segunda geração. Eu acho que, assim, no geral, é mais ou menos isso que trata, mas aí vai acontecendo coisas particulares, né? O, o, o José Arcádio, ele vai ter um romance com uma personagem, que é a Pilar, que vai ter um filho, que também vai se chamar Arcádio, e depois ele vai fugir com grupos de cigano. A gente vai ver ali um pouco sobre, sobre a vida amorosa, assim, sobre como esse personagem lidava com a vida amorosa do Aureliano. A gente vai ver a relação ali a chegada da Rebeca, como foi, que tem todo também uma história bem, como o Gabriel falou, de realismo de fantástico, né, da insônia, do fato dela comer terra, de tudo isso. E por fim, outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que vale o destaque, porque o Gabriel já deve saber, mas a gente que ainda não leu, tá lendo pela primeira vez, eu acho que cabe o destaque, é a chegada do delegado, que ele fala que ele foi designado para ser o delegado ali. E em diversos momentos do livro, inclusive o livro começa dessa forma, né? Faz uma referência a um pelotão de fuzilamento, né? Então o livro começa muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel tal havia de recordar a tarde remota em que seu pai levou para conhecer o gelo. E em vários momentos, durante esses 4 capítulos, eles vão falar desse negócio de diante do pelotão de fuzilamento. E chegou esse delegado aí, então pode ser que no futuro venha ter alguma guerra e esse personagem tenha algum destaque maior, mas isso é um palpite que eu tô fazendo. Eu acho que assim, pra comentar no geral, seria isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa pra gente ir acrescentando, porque o resto é tudo historinha que vai compondo a trama. Só falar duas coisas rapidinho antes dos meninos falarem. Gostei, né, muito do enredo. E na hora que você falou do seu comentário sobre o enredo, na hora que você falou do personagem, eu achei que você ia citar outro. Que, assim, de fato também é central para a narrativa e, enfim, mas eu não vou dar spoiler. É, E uma outra coisa que eu queria falar, que você comentou, né? é, que o começo do livro tem sobre isso, né? Então é um fato futuro que está sendo narrado. Está sendo narrado um fato que já passou para o narrador, talvez aí onisciente, que já sabe de coisas que estão acontecendo no futuro. Ficou meio confuso, né? Mas para dar o exemplo, ele está falando do pelotão de fuzilamento, que é um fato, como você mesmo disse, futuro, então não é um spoiler, o livro mesmo já contou isso, vai acontecer no futuro. O narrador está narrando isso no início do livro. Então, é como o Fernando falou, não existe uma ordem cronológica correta, né? O tempo ali na narrativa, ele se embaraça, não é uma única coisa. E aí, é muito interessante porque eu acho que o Gabriel Garcia Marques está colocando justamente o caos do universo da narrativa, né? Nada é tudo muito bem explicadinho, né? Nada acontece em uma linha só do tempo. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, como a vida pode ser, né? E o universo é. Não, talvez aí como o Borges falaria, a gente tenta categorizar, a gente tenta classificar o universo, mas nossa capacidade de compreensão, classificação é ínfima diante da organização caótica que o universo apresenta para nós, ou de uma organização inacessível à compreensão humana, mas que é acessível apenas a um plano talvez transcendental, e aí não seja divino, mas inumano, né? Enfim, então o que a gente faz aqui são só criar ficções e tentar contá-las de uma forma racional, que às vezes pode não fazer
na verdade, sentido nenhum. Mas, enfim, e só para terminar, gente, eu sei que eu me estendi, mas eu não vou comentar muito, não, vou deixar vocês comentarem, porque o Lucas praticamente falou o início do livro, né? O capitão Aureliano Buendia se lembraria daquela fatídica tarde em que seu pai o levou para conhecer o gelo, né? Quando ele estava de frente pelo pelotão de fuzilamento, mais ou menos algo assim. É um início de livro muito marcante, né? Muita gente decora esse início. Eu não decorei, mas muita gente decora porque realmente, né, é muito, assim, sei lá, é estranho, é muito poético, né, é muito diferente. E vários outros livros são assim, né, tem inícios que impactam, tipo o Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, que começa, Mrs. Dalloway decidiu que ela mesma sairia para comprar as flores, que é uma frase simples, mas que para a história faz um sentido tremendo, assim. Se você souber disso, é o que vai dar a alma para a história. Ou o Ana Karenina do Tolstói, né? Que fala todas as famílias felizes são iguais, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então, tudo já está ali naquela frase do início e vai ser debatido ao longo da obra e é muito bonito. Enfim, vou deixar vocês falarem, gente. Eu tenho só duas marcações, então meus próximos comentários vão ser bem rápidos. Eu tenho um comentário mais geral sobre a obra, que nesses primeiros 20% do que a gente leu, eu já senti que o livro, apesar, apesar de não parecer, né, não parecer, mas assim, do jeito que ele vai narrando, você acha que vai ser simplesmente um fluxo de consciência meio doido, assim, mas na verdade parece que é tudo muito bem planejado. O negócio que ele fala dos pássaros lá no começo, ele vai usar depois mais pra frente. Ele fala lá no começo que podia criar todos os animais menos galos de briga. Depois você vai entender por que dos galos de briga. Ele fica indo e voltando nessa de como Macondo foi criado, mas aí depois você entende que o José Arcádio Buendia, ele matou um homem para defender sua honra, digamos assim, e por isso eles saíram da cidade que eles moravam antes e foram andando, andando, andando até fundar Macondo. É, uma outra coisa que eu queria falar é que quem viu Dark nessa questão do tempo não vai ficar tão perdido, porque recebeu um bom treino. E aí, só para terminar, no meu comentário inicial, comentar que o Gabriel Garcia Marques decidiu que ele ia ser escritor lendo Franz Kafka, né? E a gente decidiu que o Franz Kafka, a gente no nossa última reunião decidiu que o Franz Kafka talvez tenha produzido não somente boas obras, digamos assim. É isso por enquanto. Depois eu comento minhas marcações conforme fosse desenvolvendo a história. Eu tinha uma coisa simples para falar no começo, de uma passagem que eu marquei, que mostra que meio que a formação da aldeia, né? Que você percebe que é uma formação literalmente do zero, tanto que eles falam. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. Então, eles mostram como não só a construção da sociedade foi feita, mas também de uma formação de uma base, de uma linguagem, de uma cultura, né? Isso eu achei interessante. Só para aproveitar o trecho que a Carol pegou agora, me lembrou de um outro comentário que eu ia fazer. Como é o Coronel, acho que é Coronel Arcádio, Coronel Aureliano Buendia. Você fica pensando, quando ele fala diante do pelotão de fuzilamento, dá a entender que ele está, digamos assim, controlando ele que vai dar a ordem de disparar. Mas pode ser o contrário, a gente não sabe. Pode ser que ele esteja no muro do fuzilamento e sendo fuzilado, né? Então é uma das coisas que o palestra sabe, mas não vai dar spoiler pra. Nossa Senhora. Eu posso falar. O Lucas mandou aqui no chat que ele acha que é pro Aureliano ser fuzilado. Vocês querem que eu confirme ou não? Porque para mim, Não confirma. porque para mim a primeira vez que eu li, ficou bem claro, viu, gente? Tipo assim, na hora que eu peguei esse começo, eu pensei e realmente o que eu pensei foi o que aconteceu. Então, não sei, às vezes gerou essa dúvida, mas eu não tive quando eu É, tava lendo. assim, pra falar a verdade, na minha cabeça não passou a possibilidade dele ser o que ia dar a ordem do tiro. Agora o Fernando falou,
que surgiu, mas eu li pensando que ele ia ser fuzilado. Eu não sei se eu tô pensando que assim, primeiro eu li. Eu falei, diante como é que ele fala? Diante do esquadrão de fuzilamento, alguma coisa assim, não lembro se é esquadrão. Pelotão de fuzilamento. Dá a entender que ele tá na frente do pelotão que vai atirar, então ele tá no muro. Mas como o nome dele é Coronel, eu pensei, às vezes isso aqui pode ser uma bola curva do Gabriel Garcia Marques. Ele pode estar dos dois lados, né? Depois vai ser o plot twist. Mas não sei. Eu também enxergo que tá do jeito que tá escrito, ele tá no muro diante do pelotão. Mas pode ser que ele tá dando a ordem. Então, aí, pelo que o Gabriel falou, ele tá no muro mesmo. Eu não falei nada. Eu entendi como se Você ele estivesse no falou, muro também, velho. É isso aí, então. só pra terminar, Então é o assim, ó. Pode O falar. Fernando tá querendo ali me julgar. palestra assim, ó, quando eu li ficou bem claro. E aí todo mundo entendeu que ficou no muro, que ele tava no muro. Eu não entendi. Também Mas não. não. Mas assim, acredito que eu não tenha dado spoiler. O Fernando está querendo forçar eu a dar um spoiler. Mas eu não vou dar um spoiler para vocês. Bom, então assim, ó, pra gente sistematizar um pouco melhor. Que eu falei, às vezes não vai ficar tão claro. Então, assim, no primeiro capítulo, é que não tem muito um fluxo, igual o tempo vai e volta. Mas no primeiro capítulo, o primeiro capítulo, apesar de não estar numerado, mas no primeiro capítulo, o que fica de principal é esse início aí desse contato inicial que a gente tem com uma Macondo, e com o fato do contato que esse povoado estabelece com os ciganos. Esse contato com os ciganos faz com que o José Arcádio Buendia ele tenha uma mudança de comportamento que é julgado por a sua mulher, né? Ele tem essa ânsia de descobrir as coisas, ele quer descobrir as coisas, tanto que sozinho ele prova que a Terra é redonda, né? A Terra não é plana, apesar de muita gente hoje em dia duvidar disso. Mas ele prova com os cálculos, e aí todo mundo fala que ele tá louco, que não sei o quê. E aí, numa volta que chegam os ciganos, o cigano principal ali, né, que é o Melquiades, ele fala, não, esse cara aqui, ele descobriu uma coisa que já sabe-se há muito tempo lá fora. Então, assim, a gente vê que ele tem essa ânsia por descoberta. Mas chega uma hora que a mulher dele dá um basta ali nele, sabe? Fala assim, meio que olha lá pra fora, olha os seus filhos, e aí meio que dá um start nele, e aí ele muda esse comportamento dele de novo. Então, dessa ânsia por descoberta, ele dá uma resignada e e fica um pouco mais austero, assim, passa mais a olhar para os filhos dele, que até então só tinha dois, né? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre como foi esse nascimento, os medos que era envolvido. Mas ele dá esse olhar melhor e muda o comportamento. Até que chega os ciganos de novo, e aí é aquela cena do gelo que a gente falou. É basicamente isso que acontece no primeiro capítulo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se alguém tiver alguma marcação. Eu acho que eu tenho uma marcação bem logo no início. Eu vou falar. Carol já falou. Que é aquela, né? O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las era preciso apontar o dedo. Que tá logo na primeira página, né? A primeira vez que eu li, eu não sei se é porque eu tava com. Eu acho que eu tinha, assim, lido Macbeth há pouco tempo e do Shakespeare, né? E assim, eu, sei lá, eu tava com umas interpretações às vezes inserir alguns, como que eu vou dizer, contextos bíblicos na interpretação de algumas obras. E não sei por quê, quando eu li a primeira vez eu senti que Cem Anos de Solidão, essa cidade onde não morre ninguém, onde as coisas funcionam muito bem, onde tudo é pacífico, onde não tem guerra, onde não existe impureza praticamente, né? Eu falo assim, gente, isso aqui é quase que o jardim do Éden, né? Tipo, as pessoas não morrem aqui. Tudo bem que é porque o povoado, né, a vila, foi fundada há pouco tempo, e talvez seja por isso que não tenha mortes ali, mas você vê que ninguém envelhece, né? O tempo passa para o Melquíades,
parece aí a aplicação da teoria da relatividade, né? Em Macondo, o tempo passa mais lento do que fora de Macondo. Ou talvez seja simplesmente porque essa vida tão apregoada, né, do Ocidente, de que você precisa produzir, de que produzindo você vai conseguir ser mais feliz, e que assim você vai ter mais conhecimento e dominar o mundo, na verdade ela te deixa mais dominado e mais preso dentro de si mesmo e de uma certa forma se escravizando, se cobrando e se destruindo do que se rejuvenescendo, né? Então, Melquiades, né, que é o cigano, passava assim muito, o tempo passava para ele muito e para o José não passava nada, né? Quem estava em Macondo ficava muito mais novo. Enfim, eu tive esse pensamento e também tive um pensamento do outro lado, né? Que seria talvez a colonização, né? Então, ali Macondo como se fosse uma terra nova e que depois vão chegando ali pessoas de diferentes partes do mundo, né? Vários ciganos diferentes, apresentando aquilo que para o velho mundo, né, já é muito estabelecido e já é confirmado, mas para Macondo as coisas estão surgindo agora. E aí vai ser muito interessante porque ao longo do livro a gente vai ver isso e vai ficar ainda mais claro, mas eu acho que já ficou que não necessariamente as coisas complexas que são fabricadas no mundo ocidental ou no mundo moderno, né, vamos dizer entre aspas aqui moderno no sentido de que teve um mundo com progresso científico e de produção, são melhores e vão aumentar a qualidade de vida do que em um mundo, talvez aí, que se organize como uma sociedade mais primitiva, é, enfim, como uma sociedade talvez aí, entre aspas, mecânica, né? Para usar o termo do Durkheim. Então, assim, e isso a gente vai ver principalmente com um evento muito alto que vai acontecer no livro, e a gente vai entender como que aí o Gabriel Garcia Marques talvez dirija essa crítica para fazer, olha talvez o que as grandes potências do mundo fizeram com a América Latina, que é de onde ele escreve o livro dele, né? Eu senti um pouco isso já nesse começo de livro, tem esse contraste, né, das invenções e da qualidade de vida. Porque quanto mais o José Arcádio Buendia, ele vai ficando obcecado com várias coisas diferentes e cada uma começa a trazer um mal para, sim, algumas trazem coisas boas, claro, mas cada uma traz um mal, até culminar na insônia. E a mesma, só que eu achei engraçado que assim, a mesma pessoa que, digamos assim, desperta essa curiosidade nele, que é o Melquíades é como se fosse o guia dele, que assim, meio que sem querer mostra as coisas, fala, ó, não, isso que você vai tentar fazer não vai funcionar. Aí ele fica, teima, o Melquíades vai lá e devolve o dinheiro dele, ou então ajuda ele a recuperar o que ele perdeu e assim por diante. E se você parar pra pensar, tudo que parece que o que leva à insônia é esse ritmo frenético que ele estava levando, pelo que eu entendi. Quem resolve esse problema é justamente o Melquíades, que aparece de volta dos mortos para resolver esse problema, meio que magicamente, né? Eu não sei se eu entendi correto, mas eles continuam sem dormir direito. Eles só agora não esquecem. Não sei se é isso, não ficou claro para mim. Não, acho que eles foram curados mesmo. Pelo menos eu tive essa interpretação nas duas vezes que eu li. Não sei, depois eu vou deixar para os meninos falarem o que eles acharam, mas eu pelo menos acho que tá tudo normal quanto a Eu isso. também. Só para. Porque a minha outra marcação, eu só marquei duas coisas, e a minha outra marcação tem justamente a ver com isso tudo que eu e o Fernando comentando. Então, eu só vou ler. E aí depois eu só comento alguma coisa que eu achei interessante do comentário de vocês. Então eu marquei duas coisas que estão na página 16 e 17 dessa edição minha aí do Lucas, que é da Record, né? A de capa dura. Tá assim, no mundo estão acontecendo coisas incríveis, dizia a Úrsula, né? Então o José Acádio falando para a Úrsula. Ali mesmo, do lado de lá do rio, existe tudo o que é tipo de aparelho mágico, enquanto nós continuamos vivendo feito burros. E aí, na outra página, o narrador fala assim:
Macondo foi a aldeia mais arrumada e laboriosa que qualquer outra que seus 300 habitantes tivessem conhecido. Era de verdade uma aldeia feliz, onde ninguém tinha mais de 30 anos e onde ninguém tinha morrido. Então, assim, você vê o contraste, né? Ele falando assim, a gente precisa daquilo, é necessário para a nossa vida. Mas sabe, as pessoas ali já estão felizes, já estão vivendo bem, estão vivendo de uma forma organizada. Qual é a necessidade, enfim, de se ter isso, né? Eu entendo, e aí eu acho que é o ponto central da nossa existência, né? Que é a busca de sentido. Tipo, tá, tudo bem, tá tudo certo, a gente não morre, a gente tá vivendo, a gente tá feliz. Mas eu sou curioso, eu quero buscar um sentido para as coisas, eu quero tentar achar, encontrar correlações entre os fatos, e é isso que o José Arcade vai tentar fazer. É, vai tentar achar correlações para criar uma pedra para transformar as outras coisas em ouro, que é a pedra filosofal. Então, por meio de leis, ele vai tentar estabelecer como compor esse objeto. E também, né, como o Lucas falou, por meio de leis matemáticas, ele vai tentar correlacionar alguns cálculos para provar que a Terra realmente é redonda. Enfim, o que eu estou querendo dizer é, se for parar para pensar, isso vai aumentar a qualidade de vida? Talvez não. Talvez não vai fazer diferença nenhuma naquele contexto, tá, gente? Senão as pessoas vão achar que eu estou sendo negacionista da ciência. Mas não é isso, não. Porque hoje tem que tomar muito cuidado, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é a forma de conhecimento cultural de Macondo também é legítima. Não é porque é a mesma forma de produção científica e cultural europeia que ela não deve ser levada em conta e que ela não deve ser considerada como algo que também possa fazer gerar felicidade na vida, sabe? Então, não existe só uma forma de explicar o mundo correta. É isso que eu estou querendo dizer. E parece que Macondo explicava as coisas muito bem, tinha felicidade com isso, e agora vai começar a introjetar um olhar externo, que aí vocês vão ver ao longo do livro o que é que vai acontecer, né, com todo esse vilarejo. Isso que o palestra falou abre uma discussão muito legal, né? Eu tô lembrando aqui de um livro que eu não tive coragem de ler porque eu tava com medo de surtar, que chama Walden, qual que é o nome do escritor? Acho que é Henry Thoreau. É o mesmo que escreve o Desobediência Civil. E ele vê a nossa sociedade, assim, a nossa sociedade tipo do século XVIII, ocidental. Eu acho que era século XVIII. Mas ele não tá contente, cara. Ele vê todos os progressos da ciência, mas aquilo não é o suficiente para ele em obter esse sentido que você falou, palestra, Gabriel, né? Ele ele desculpa pelo cachorro. Ele vê ele não vê sentido e procura viver na floresta sozinho, construindo os próprios móveis, é, vivendo uma vida pacífica assim no campo, só ele. E ele obtém de certa forma esse sentido ao longo do livro. Então esse livro é bem provocante, assim, eu acho, nesse sentido, e ele meio que mostra como que o ser humano é variado, né? Tem gente que vê sentido na ciência, tem gente que não, mas não no sentido de negacionar, né, a ciência, como a gente está vendo hoje com o coronavírus, mas no sentido que a ciência não explica tudo que a pessoa requer assim para ter uma vida cheia de sentido que ela quer. Então a gente tem vários tipos de pessoas. E nesse caso o Henry Thoreau, que é meio que uma autobiografia que ele faz com esse Walden, ele vai para a floresta e tem uma passagem muito bonita lá, que ele fala que ele optou para viver na floresta, para viver deliberadamente, usufruindo só das pequenas coisas, que era o jeito que ele queria viver. Enfim, então eu vejo essa pluralidade assim, do ser humano. E eu tive essa filosofia agora, quando você falou, palestra. Achei muito interessante o que você falou. Ai, gente, o que o João falou é muito bom. Eu tinha encerrado meus comentários, né? Mas se vocês me permitirem uns 2 minutinhos. Ai, meu Deus. Eu queria falar sobre isso rapidamente, porque é um assunto muito interessante. Pode falar. Então tá. O cachorro foi legal, João. Mas
Assim, tem um vídeo, eu acho que eu já até mandei para o Ferdinando, de um professor de direito da FGV, que chama José Garcês Girardi. Ele analisa a Alice do País das Maravilhas em 5 minutos com uma análise genial, gente. E ele vai falar justamente dessa racionalidade no mundo vitoriano, né, do século XIX, em que o Lewis Carroll estava inserido. Lewis Carroll era matemático, enfim. Então, é, existe uma discussão ali no livro justamente sobre a loucura de a gente achar que a razão é única, universal e que vai ser igual em todos os momentos, em todos os lugares e para todas as pessoas. O José Garcês Ilhardi até fala assim, olha, as pessoas se fiaram tanto nessa loucura que elas acharam que se fazia sentido tomar chá na Inglaterra às 3 ou às 5 da tarde, faria sentido fazer a mesma coisa na África, porque a razão é única, universal, explica tudo ao mesmo tempo para todas as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela é verdadeira, ela é universal. Então, se faz sentido fazer isso na Europa, faz sentido fazer isso na África, que é a loucura do fardo do homem branco. E aí, no Alice do País das Maravilhas, é muito legal, porque o Lewis Carroll descreve isso fenomenalmente. Porque ele acha que a Alice, né, quando ela está em England, né, que é a Inglaterra, ela vai para Wonderland, que é o mundo das maravilhas, ela acha que as regras da consciência, das ideias, da etiqueta, da fala, da cultura que valem em England, tem que valer em Wonderland. Só que quando ela chega em Wonderland, tudo que está acontecendo lá é oposto ao que está acontecendo na Inglaterra. E aí quem tem que se adaptar à nova vida é ela, porque as outras pessoas veem a vida dela como um não sentido, entende? As outras pessoas olham para ela e falam, não, a nossa consciência aqui, que é única, universal e que serve para explicar o mundo. Essa que você está trazendo aqui para mim não serve para nada. Aqui em Wonderland, a sua verdade não vale. E aí a Alice começa a ficar louca. E aí, o que é mais legal, gente, eu vou contar o final porque eu preciso falar o final do Alice País das Maravilhas para fazer minha análise. Já tiveram 200 anos para esse livro, se não é até hoje, então não tem problema, eu vou dar o spoiler mesmo assim. No final, né, a Alice tá rolando ali algumas coisas e a Alice tá rolando um jantar e a Alice puxa a toalha de mesa, né? E fala assim, olha, vocês aqui não passam de um bando de cartas, porque ela tá jantando, né, com um bando de cartas ali. E aí ela tem esse momento de epifania, né, que ela fala assim, isso aqui, tudo que vocês estão falando para mim que é verdade, isso aqui, tudo que vocês estão falando para mim que é a consciência, que é o certo, que são as regras da etiqueta de vocês, isso aqui não é uma verdade absoluta como eu pensei que fosse. Nem para vocês e nem para mim. Então é um momento de epifania dela, que ela descobre que as regras de Wonderland não são universais porque não servem para ela. E é um momento de epifania também porque ela sabe que as regras dela não vão servir em todos os lugares, em todos os momentos, para todos os povos. Entende? Então, assim, o Alice do País das Maravilhas, quando você olha assim para ele no primeiro momento, pode parecer um romance ingênuo, de criança, mas quando você analisa isso sob a perspectiva da racionalidade vitoriana da Inglaterra do século XIX, que foi um pleonasmo, né, é muito, mas muito interessante mesmo. Enfim, era só isso que eu queria comentar e deixo aí a palavra com os senhores agora. Então, direitos humanos, que são regras universais, racionais, que valem para todos. Sabia que alguém ia falar talvez. esse. Eu sabia que alguém ia entrar nesse mérito. Eu já tive essa discussão com muitas pessoas. E assim, tem uma entrevista do Oswaldo de Acóia Júnior, que é um professor da Unicamp, sobre Foucault, e ele falando que Foucault não defendia os direitos humanos. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Foucault é um herege. O cara não defende os direitos humanos. O Foucault, ele acha que os direitos humanos eles são muito verticalizados, talvez, muito de cima para baixo, muito com uma visão ocidental de civilização e que não refletem todas as culturas de todos os lugares distintos. E por isso ele acha que a civilização tem que se unir de uma forma igualitária, democrática, para fazer os seus próprios direitos humanos de acordo com a sua cultura. Ah, mas aquela sociedade é não sei o quê, aquela sociedade é não sei o quê. Aí fica realmente muito difícil de estabelecer algo que seja falar assim, olha, isso é válido, isso não é válido, porque sempre a gente vai estar olhando de acordo com a nossa
perspectiva de mundo, né? Assim, aquela cultura lá tá fazendo algo que eu não acho válido. Mas será que o que a gente faz também para eles não é uma monstruosidade, né? Porque a gente olha e fala, sobre a minha perspectiva de razão, não se pode fazer isso. Mas talvez eles olhem para algumas coisas que a gente faz, não sei, talvez experimento com animal ou com seres humanos e falar, olha, sobre a minha perspectiva de razão, isso também não é possível ser feito. Então, tipo assim, é muito complicado você falar assim, olha, para todas as sociedades, em todos os momentos, essas regras têm que valer porque elas são universais. Existe uma essência humana que rege tudo isso. Olha, o Foucault vai talvez trabalhar nessa linha. Eu, particularmente, acho que sim, existem certos direitos que são universais e que eles devem ser resguardados, como o direito à vida, o direito à liberdade, mas eu não acho que deve ser imposto, porque se você impõe, você tira a condição de liberdade, né? Enfim, que é talvez um dos direitos fundamentais. Enfim, e aí é uma luta eterna, né? Não tem fim, é um infinito, é um labirinto, como diria o Borges. Eu tô lendo Borges, aí você falou de Dark, a Mariana tava querendo que eu assistisse Dark com ela já assistiu, ela queria assistir comigo. E Dark tem essa questão do tempo, mas eu acho que o Borges trata isso com uma maturidade tão maior que eu tô ofuscado pela literatura do Borges e tô achando Dark coisa de. Ai, pode me cancelar, mas é porque eu não vi a série inteira, tá, gente? Tudo zoeira. Mas eu tô achando Dark coisa assim, de adolescente perto da literatura do Borges. É... Mas enfim, gente, fora o cancelamento aí que eu vou ter, mas é brincadeira, né, gente? Tudo é zoeira. Eu ainda tô assistindo a série, eu não posso nem comentar nada, mas minha percepção é que essa questão do tempo e do infinito no Borges é muito maior. Mas enfim, eu já falei demais. Mas é muito complicado essa questão da liberdade e do tempo, né? E do labirinto, e de que tudo vai valer para todos os lugares e em todos os tempos diferentes. Gostei do seu comentário, palestra. Eu vou complementar. A gente foi lá longe, né? Falou, saiu do livro, falou de Alice, foi para Direitos Humanos, agora foi para Borges. Voltar para o livro, é que tiveram dois acontecimentos que me fizeram questionar, assim, meio que, não sei se a moral dos habitantes de Macondo, ou eu sei que a época que ele está escrevendo, assim, mesmo que não tenha um tempo definido, fica claro que ele não está escrevendo, sei lá, no começo do século XXI. Talvez começo do século XX, final do século XIX, um período nesse. Mas só para fazer dois comentários. O primeiro é, em alguns momentos você fica em dúvida de como que é a moral dos povos, dos habitantes de Macondo. Eu não vou lembrar de todos, mas o que me chamou muita atenção é aquela história da menina de 14 anos, ou uma menina bem jovem, acho que não fala a idade, que sem querer colocou fogo em casa. E a avó faz ela passar de vilarejo em vilarejo, se prostituindo, basicamente. Cobrando 20 centavos para dormir com uns 70 homens por noite, para pagar essa dívida que ela tem com a avó. Pelas contas dela, demoraria mais 10 anos. E assim, ninguém acha isso absurdo, sabe? O único que acha disso, dá a impressão que acha isso, né, é o Aureliano. Que ele fala, olha, eu tenho dinheiro, eu vou lá amanhã, compro a liberdade dela e ela vai ser livre. E aí ele chega lá e ela já tinha ido embora. Então, basicamente, esse é o primeiro comentário. E o segundo, eu vou tentar lembrar. Tá falando da moral, da habitantes de Macomb. Tinha mais um, mas eu só lembro desse agora. Ai, gente, eu sei que eu já falei demais, mas eu não vou falar nada não. Eu só quero, porque, né, eu tava num momento ali de talvez êxtase. E aí eu falei que Dark é coisa de adolescente. Calma lá, a série é muito boa e, assim, excelente. Até agora eu assisti pouco, mas achei muito legal. Recomendo que se veja. Não sei, Fernando, eu não sei se assistiu ou não. O que eu fiz foi, o que eu fiz foi comparar com a literatura do Borges, que é outra coisa que eu tô tendo contato agora. Aí quando eu comparar as duas coisas, não é que Dark é ruim, mas é que pra mim Borges é muito, pra mim, gente, pra mim Borges é muito melhor. Então, é isso. Tá, vou fazer um comentário aqui que eu vou sair totalmente do eixo pra gente fechar essa discussão de vocês. Beleza? Posso?
Pra gente passar pro segundo capítulo? Pode ir, eu não tenho mais nada pra É, comentar. Não tem mais marcação, mais nada. Tá. A marcação que eu fiz no primeiro capítulo é a mesma que o Gabriel. Aquela que ele fala. Tem coisas fantásticas acontecendo no mundo, ali mesmo, do outro lado do rio. Tem coisas maravilhosas e a gente tá aqui vivendo como burro. É, e a pergunta que eu tenho a fazer pra vocês é bem tola, assim, diante de todo o questionamento que vocês fizeram agora. Vocês acreditam que existe ali, em relação a nós, a nossa vida, existe uma outra margem do rio que está acontecendo coisas maravilhosas e a gente nem sabe? Existe vida em outro planeta, alguma coisa desse tipo? é a grama do vizinho. Ai, ai. É difícil, hein, Ferdinando? E aí, existe ou não existe? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, o... eu acho que assim, José Arcádio Buendia, ele tinha razão, de certa forma, de... aqui a gente não tem os mesmos inventos tecnológicos, não tem os mesmos conhecimentos que tem lá fora, mas de uma certa forma ele não sabia olhar as coisas positivas, sabe? Ele tinha conseguido estabelecer um povoado mais ou menos igualitário, apesar dele ter um certo espírito de líder, todos tinham casas tão boas quanto as outras, viviam em equilíbrio, e isso parece que ele não valoriza muito, né? Ele não, em nenhum momento valoriza. Então, eu acho que você sempre vai olhar para coisas que estão acontecendo lá fora e justamente enxergar como é que aquele símbolo da matemática que é o para baixo, intersecção, né? O que é diferente, desculpa, o que é diferente nos dois. Não é nem de A nem de B. E eu acho que quando você olha pro outro, você vê justamente o que é diferente. Muitas vezes vê o que é diferente e o que e valoriza isso. Mas o outro olha para você também e vê coisas em você que ele valoriza. E você não consegue ver que a intersecção é a maior parte. Basicamente, eu acho que era isso. O Lucas perguntou, eu acho que se tinha vida fora da Terra, é, eu vou. Alguém quer falar sobre isso? Porque eu já falei muito, gente. Ô, velho, eu tô tentando ler, tipo, 3 livros junto, aí eu tô lembrando do Carl Sagan. Aí, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o livro dele. Aí eu tô tentando ler 3 livros juntos e não tá dando certo, porque eu não tô lendo nenhum direito, né, eu acho. Mas, enfim, nesse livro aí eu tô achando muito interessante, velho, porque ele discute essas coisas de extraterrestre e vida em outros planetas também. E ele acredita que sim, o Carl Sagan. E eu acho que também, eu acredito que sim. Tipo, agora eu tô aqui olhando pro céu aqui, tem muitas estrelas, né? Tem muitos planetas e eu acho que uma coisa que o Carl Sagan fez, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele fez aquela série Cosmos, que é muito legal. E eu acho que no primeiro episódio ele vai fazendo um tour pelo universo. E tipo, ele vai colocar a Terra no lugar que ela tá, que é tipo num lugar de uma galáxia X e uma das asas dessa galáxia X. Então, mano, é muito pequeno assim o nosso espaço amostral. A gente, sei lá, a gente vê aqui a Terra e tal, mas mano, tem tanto planeta pra fora. E tipo, o universo também tá expandindo, e tá surgindo novos planetas. Então é muita coisa nova assim que é muita possibilidade de existir vida. E ainda mais, uma coisa que eu sempre pensei é que às vezes não vai existir uma vida como que a gente concebe a vida, né? A gente consegue abrir a vida, sei lá, como uma célula que divide, que está se reproduzindo, que é autossuficiente e não sei o quê. Mas eu acho que pode existir outras definições de vida dessa grande amplidão do universo, né? Parece que o Carl Sagan também está nessa linha de raciocínio. Mas só um OBS, né? Que o Carl Sagan, ele, nesse livro Mundo Assombrado pelos Demônios, ele dedica uns 3 capítulos para falar o tanto que crer em uma coisa sem evidências leva a coisas absurdas, sabe? E uma das coisas que as pessoas creem ser tem evidências é justamente nos extraterrestres, que não tem evidência assim para você amparar que existe vida extraterrestre. Aí sempre tem
boato, né, que tem OVNI pairando por Ribeirão Preto, Franca, não sei o que, Estados Unidos. E às vezes não é, velho. Teve caso até de cara falar que foi estuprado por alienígena, mas nunca teve evidência suficiente para amparar uma afirmação dessa. Ele faz esse adendo durante 3 capítulos, falando que ele acha que existe, mas a gente sempre tem que se aplicar na metodologia científica, né? Tem que ter evidência para você afirmar uma coisa dessa. Mas enfim, eu acho que é isso. O universo é muito grande, eu acho que pode ser sim. Não sei se essa foi a pergunta. Eu acho que o comentário do João foi muito bom. O Carl Sagan tem esse livro que eu tenho um monte de vontade de ler, mas não tenho aqui em casa, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. O Cosmos eu não tenho tanta vontade de ler assim, mas O Mundo Assombrado pelos Demônios sim. E Vê a série, velho. A série tá no YouTube de graça. É, tem até em O, Gab- legenda. Não, tem o, dublado, eu Gab- acho. o Palestra é contra o entretenimento audiovisual. Ele é da literatura. não é porque eu aprecio mais a literatura que eu não possa ver um filme ou uma série, não tem nada disso. Mas só para fechar esse assunto, né, eu acho que foi numa palestra, o Cortella falou que o Milor Fernandes falou, né? Então estou usando um apúdio aqui. Que uma vez perguntaram para ele, olha, você acha que existe vida inteligente fora da Terra? E ele respondeu, acho que não tá. Então, Tá, tá cortando só pra mim? Pra mim também. Eu queria ouvir a resposta. Acreditar em vida inteligente fora da Terra. Gabriel É, cortou tudo. A ai, meu resposta. Deus. Tá cortando ainda, Vocês Gabriel. estão me ouvindo? Tá ruim ainda. Fala mais um pouco. Ai, meu Deus. Era pra minha internet ter melhorado. Acho que melhorou. Mas Ah, a tá. resposta cortou totalmente a resposta do Cortella. Na verdade, é o Fer Fernandes, né? O Cortella falou na palestra, mas estava citando o Fernandes. Cortou? Tá cortando, mas tá dando pra entender melhor. Tá, eu vou mandar pelo chat. Não, pode falar. Vamos tentar. Tá bom. Mas essa pergunta, você acha que existe vida inteligente fora da Terra? Vixe, apagão do palestra. A palestra saiu. Gente, tem alguém aí? Oi, oi, oi. Oi. Ah, tá. Oi, oi, oi. Todo mundo aí. Só o Perdemos o palestra que palestra. saiu mesmo. Deve ter caído a internet dele. Pô, justo no Deve. ponto auge que ele ia falar. Exatamente, eu quero saber a resposta. Tô curioso. Mas tudo bem. Ele vai conseguir Vocês voltar? querem? Vamos esperar um pouquinho. Eu fiquei curioso também, velho. Gente. Hoje tá viajando nesse livro, hein? Nossa senhora. Mas o livro é viajado. Oh, o livro viajado. O Mix tem lado bom ai. e tem lado ruim, né? O lado bom é que assim que a gente parar de gravar, já vai direto no meu drive sem risco de se perder. E o lado ruim é que não tem minutagem. Então eu não consigo, tipo, marcar qual minuto que foi agora, depois já cortar a edição. É. É, mas Tem que dá pra aceitar estimar, ele, né? né? Tá aqui, eu tô vendo. Oi? Estima aí, João, pra gente. A gente começou, tipo, 1h20, sei lá. Aí agora são... Não, 9h20, quer dizer. Aí, Começou às aí, 9h30. então, aí passou 50 minutos. Por aí. Eu acho que Mas eu dá mais consigo ver trampo. eu consigo ver o vídeo no chat. Ver o chat no vídeo. Ah, Bom, o Gabriel mandou a gente ir tocando enquanto ele tenta voltar. Como ele tinha falado das duas marcações dele, vamos ir a gente vê se ele volta, pode ser? top. Beleza. Mas tipo assim, eu não sei, alguém tem alguma marcação? Você tem alguma marcação, amor? Talvez. Carol vai olhar se ela tem alguma. As minhas, assim, eu não marquei nada muito interessante. Eu ia passar capítulo por capítulo, agora comentando o enredo um pouco mais detalhado. Eu fiz igual o primeiro, agora eu ia fazer com o segundo. Se a gente quiser ir num por um.
Eu só marquei mais uma coisa, assim, só no negócio da insônia lá. Mas não foi nada muito, assim, também. Tá. Não, é no Então, segundo capítulo. então eu vou falar sobre o segundo capítulo, aí a Carol fala a marcação dela. Eu acho que eu também talvez tenha uma, eu vou ver depois. Mas então tá bom. No segundo capítulo, a gente vai saber um pouco mais sobre a fundação novamente da cidade. A gente vê, já no primeiro capítulo, que eles tentam sair, né? E o coronel chega, o coronel José Arcádio chega à conclusão, porra, tá tudo cercado de água. Não tem como sair de Macondo. E aí no segundo capítulo vai contar um pouco sobre como foi essa viagem da fundação da cidade inicial. Como eles chegaram até aquele povoado. E vai detalhar aquele medo que eu falei que a Úrsula tinha de ter filho, porque ela e o coronel têm meio que um parentesco distante, mas guardam um parentesco entre eles. E aí eles têm medo de, segundo os ditos populares, né, do filho dele nascer com alguma aberração, né, com parte do corpo como uma iguana, não sei o quê, e tudo mais. E aí a Úrsula, ela dormia com uma calça cheia de fivela e tudo mais, para não acontecer nada, né? Até que chega aquele dia que o Fernando fala, que tem a rinha de galos lá, ele ganha do Prudêncio Aguilar, só que o Prudêncio provoca ele, né? Tipo, faz uma provocação em relação à mulher dele, insinuando que eles não faziam nada. E aí o José Arcádio vira para ele e fala: vou te matar. Vai na casa dele, pega uma lança e mata ele. E ele faz a consumação do casamento com a Úrsula de fato, né? Fala: não dá mais para passar disso, você tá vendo o que você tá causando, ninguém vai mais morrer por causa de você. Então ele joga a culpa da morte em cima do fato dela não querer transar com ele, né? E aí, depois de. O interessante é que ele fala que depois de 14 meses, né? Nasce a criança, que é o primeiro filho deles, né? Que também chama José Arcádio, né? Nasce aparentemente saudável, tudo bem. No meio desse capítulo, a gente vai ver assim que a única coisa diferente que ele tem é que ele é bem dotado, né? Sim, que o Gabriel Garcia Marques deixa bem explícito isso. Mas até então é tudo normal. Ele explora bastante esse dote dele. Ele E aí que ele introduz a segunda personagem lá, que é aquela Pilar que eu tinha comentado. Ele vai se envolver com essa mulher, da onde ele vai ter um filho. Só que no final do capítulo, o, o Zé Arcade ele vai se envolver também com uma cigana e vai fugir com esse bando, vai embora com esse bando. E a Úrsula vai atrás dele para tentar achar ele. Quando ela volta, ela fala que não conseguiu encontrar ele, mas que ela encontrou a rota que o marido tanto procurava. Ela encontrou a rota que faz o contato de Macondo com o mundo. Então o capítulo termina com a Úrsula chegando com essa notícia de que encontrou o caminho que tanto era procurado antes. É mais ou menos isso que acontece no segundo capítulo. Gente, perdão, eu caí. Eu tive que vir pro celular. Meu áudio tá bom? Sim, Tá, só pra não te deixar no vácuo, pergunta pro Milor. Você acha que existe vida inteligente fora da Terra? Ele vira e fala: sim, prova disso é que eles nunca vieram aqui. Entendeu? É só isso. ah, tá, entendi. Verdade. Perdeu o timing total, né? Porque não conseguia. Mas foi engraçado que, tipo assim, sempre que você ia falar, começava a travar. Aí a gente ficou numa expectativa muito grande. Que, meu Deus, quero saber o que acontece. Vai ser revelado se existem OVNIs ou não. E era só uma piadinha no final das contas. Talvez eu ganhei o time, né? Ao invés de perder. Eu fiquei com uma vontade muito grande de dar um spoiler. Mas, enfim, eu vou me calar. É porque você falou um negócio, mas não vou falar nada porque senão vai dar treta. E esse Não negócio. fala, não dá spoiler. Se você falar que ele é bem dotado, é muito difícil de entender. As pessoas podem pensar que ele era inteligente.
Não, eu tô falando. Ô, louco. Tá Mas bom, ele o tinha. livro deixa claro que é a relação ao falo dele. Fala. É o órgão reprodutor masculino. É, exatamente. Mas assim, não tem nenhuma marcação nesse capítulo. Alguém tem uma marcação aí? Quer falar alguma coisa? Carol falou que tinha. Sim, eu tenho uma. Eu vou ler o trecho que eu achei bem bonito. Naquela parte que, após o José Arcádio ter matado o Prudêncio Aguilar, por conta daquela briga de galos lá que o Lucas comentou, insinuou não, né? Falou mal da relação dele com a esposa. E aí, é, tanto o José Arcádio quanto a esposa começaram a ver o Prudêncio pela casa, né? E aí o José Arcádio fala: os mortos não voltam, disse ele. A gente que não dá conta do seu peso na consciência. Eu achei muito bonita essa parte. Sim, muito poético mesmo. Teve vários momentos que às vezes a gente leu, eu e a Carol, a gente leu junto acho que daí pra frente, né, amor? E aí teve vários momentos que era tipo assim, nossa, puta que pariu, esse cara escreve muito bem, sabe? Você- em alguns momentos eu achei que era até, como que eu posso dizer, um livro meio matemático, sabe? Tinha uma frase que todos os adjetivos eram sinestesia, sabe? Tipo, ele comeu. Ah, não vou lembrar agora, mas teve uma frase que era tipo assim, todos os verbos, os adjetivos tinham uma sinestesia. Que você percebe que é um esforço do autor de deixar a linguagem dele com aquela característica. E, por exemplo, ele cria associações muito engraçadas, eu achei pelo menos. Então, ele introduz o personagem que é bem dotado. E aí o personagem fica meio que amigo do Homem Víbora. Então fica aqui meio que um trocadilho. E assim, gente, no final, mais pro final do livro, quando eu li, eu falei assim, o que é isso? O que esse homem faz, né? Até agora não tanto, né? As cenas eróticas, elas são muito, tipo, mais descrevendo o que acontece, né? Talvez, assim. Mas no final, cara, você lê o livro e fala assim, cara do céu, o que é isso? Parece que tá acontecendo a cena aqui na minha frente, sabe? Ele descreve de uma tal forma, assim, eu pelo menos me senti muito impressionado. No Cortiço tem, né, muitas cenas de sexo, essas coisas, mas como o Gabriel Garcia Marques descreve, cara, no final do livro, de dois personagens que vai ter, é, é assim, surreal, sabe? Você fala, o que é isso? É um erotismo muito diferente, muito sofisticado, assim. E aí você realmente sente quanto ele tem qualidade como escritor. Tá. Então, feito. João, tem algum comentário sobre o segundo capítulo? Não, eu tinha achado bem bonito o que a Carol falou também. Mas aí, só uma coisa assim que eu achei legal, já que vocês estão falando, é que ele retoma essa mesma passagem assim de outra forma, já que ele falou que a gente carrega o peso dos mortos, tem no outro capítulo, lá no final do outro capítulo, que ele vê aquele agente do governo, ele não mata ele falando que ele não quer carregar esse peso novamente. Então, tipo, eu acho muito legal esse negócio que ele fica voltando sempre pro. Parece que é meio que é um tecido mesmo que ele fez, né? Tá tudo conectado e fica muito. É uma narrativa muito fluida, pelo menos para mim. A não ser pelos nomes, né, que são parecidos, mas para mim parece um tecido textual mesmo, que tá tudo conectado. Ele sempre retoma algo que ele falou e fica mais claro depois. Então, eu acho muito legal esse emaranhado que ele fez mesmo. E a Rebeca sempre carrega com ela os ossos dos pais, né? Então ela carrega esse, entre aspas, saco que tem um peso, né? Entre aspas também, de duas pessoas mortas. E a Pilar fala pra ela, olha, você só vai conseguir ser feliz quando seus pais forem enterrados. Então, não sei, sabe? Eu acho que realmente não tinha talvez sentimentalismo ali por parte dela, mas fica essa mensagem, né? Que a gente só consegue viver as situações da vida se a gente enterra algumas coisas para poder realmente se entregar inteiramente para aquelas outras. Não estou falando deixar de considerar aquilo que passou, mas entender como algo que passou para poder viver inteiramente algo que está aqui e estar por vir, né? E no caso da insônia, então, que você esquece de tudo isso, de uma forma patológica,
Enfim, acho que é uma discussão que tem que ter mais pra frente, né? No capítulo 4, eu acho, não sei. É no 3, então eu vou falar do capítulo 3. É, no capítulo 3, a gente começa com o filho, né? O filho nasceu, o filho da Pilar, com o José Arcádio lá. Recebe o nome de Arcádio, mas o menino, o pai até então desapareceu mesmo. Fugiu lá com os ciganos e não achou. Mas como eu falei, o capítulo termina com a Úrsula chegando e falando, ó, achei a rota. E aí a vida de Macondo começa a mudar um pouco. Começa a vir outros povos, né? E começa a se transformar. E aí, além dessa mudança da sociedade acontecendo, o que acontece de principal nesse capítulo é a chegada da Rebeca. Chega essa menina, que falam que tem um parentesco ali distante com o José Arcádio, com José Buendia, José Bueno, José Buendia, tem um parentesco distante com ele, com a Úrsula, enfim, mas eles não se lembram, mas eles acabam aceitando ali essa filha adotiva e acabam cuidando dela, né? Como o Gabriel fala, ela tem esse saco com os ossos dos pais ali que ela carrega, ela traz aquela carta, né, falando desse parentesco, e ela chega ali com uns hábitos meio estranhos, né? Ela come terra, come pedaço de parede, e depois a gente vai ver o desenvolvimento dessa insônia que ela traz e que se propaga para toda Macondo. É uma doença que faz com que eles não durmam e eles começam a esquecer também as coisas. Então eles passam a nomear os objetos, escrever o nome de tudo. Porque eles vão ver que eles não vão esquecer só os nomes, eles vão esquecer a função. Então eles vão lá e colocam vaca, e depois ele coloca a vaca a gente ordenha de manhã, tira leite, o leite a gente mistura com café. Então eles começam a colocar a função embaixo também. Até que no meio desse capítulo, chega o Melquíades, o cigano principal lá do primeiro capítulo. Ele aparece trazendo. Ele aparece assim para ficar em Macondo. E aí ele traz a cura para essa insônia e isso se dissipa, né? Mais ou menos, isso passa. E aí, a segunda parte, assim, principal desse capítulo, é que chega o delegado na cidade, esse delegado que foi designado para ser o delegado de Macondo, do povoado. Ele fala que vai ter que pintar a casa lá de azul. O José Arcádio, ele bate o pé, fala que não ia pintar de azul em nada. Então ali eles começam esse atrito com o delegado. E, e aí que é introduzido esse segundo personagem, né? O personagem do delegado. E assim, que é o Apolinar Moscote. Aí depois eles chegam num consenso que seria, ele aceitaria que o Apolinar Moscote ficasse ali, exercesse assim, aquele papel de delegado que ele foi designado, nas condições de que cada um pudesse pintar a casa da cor que quisesse, e que aqueles soldados que ele trouxe ali para proteger ele, para impor a ordem, fossem embora. E aí ele vai, né? Ele aceita esse trato. Com tudo isso acontecendo também, a gente tem a introdução da personagem das filhas, né? Do delegado, que vai ter um futuro romance aí com um membro da família de José Arcádio. Mas é basicamente isso. O tema aí principal é essa insônia, que eles esquecem as coisas, a introdução do delegado. E é isso. Que se alguém tiver alguma marcação, pode falar. Não acho. Por mim pode seguir. Eu já falei tudo. Acho que o João tinha falado que tinha da insônia, não era? Eu tinha marcado da insônia que ele falou que não esquece só objetos, né? Ele também esquece, eu acho que pessoas, né? Relações, essas coisas também. E aí o que eu queria retomar aquela discussão que o Gabriel falou, né? O palestra.
falou que as pessoas só andam para frente quando eles esquecem o peso dos mortos. Mas nesse caso que a insônia foi meio que uma patologia, que fez eles esquecerem as coisas de uma forma patológica, nesse caso não foi positivo também, né? Então eu não tô entendendo essa parte também. O que vocês acham disso? Não sei se deu para entender. Sim, deu. Eu vou só explicar melhor o que eu acho que disso, né, de não carregar o peso de algo que passou, é no sentido de que, por exemplo, você não consegue mudar mais aquela situação, já aconteceu, e agora o que você pode fazer é rememorar de uma forma saudosa e falar, olha, eu aprendi muito com aqueles momentos que eu vivi. Mas não querer viver aquilo porque aquele tempo passou, sabe? É passado e agora você está com um momento presente que você só pode olhar com talvez olhos de arrependimento ou com um olhar de gratidão, né? E aí, fazendo dessa forma, né? Não esquecendo, mas morrendo, entre aspas, para esse passado. Eu tô querendo dizer assim, olha, falando, eu sei o que eu conquistei no meu passado, eu sei o que eu vivi no meu passado, mas eu não posso viver meu passado. Eu preciso morrer para ele para eu viver o meu presente e olhar para tudo que eu vislumbro agora com toda a experiência que eu já tive, né? Então aí você fica inteiro para você viver o presente, não fica tentando viver algo que não é possível mais viver no passado. A insônia, eu acho que o ruim é que ela atrapalha as pessoas a se entregar exatamente no presente, né? Tipo, elas esquecem informações do passado, mas que influenciam elas a viver o presente de uma maneira com qualidade. E outra coisa é a questão do sentimento, que eu acho que eu já até tinha comentado com vocês, né? Esquecer objetos, eles iam lá e colavam, e o sentimento também eles iam lá e faziam uma descrição. Só que sentimento, gente, na minha cabeça é muito subjetivo. Você escrever lá o que é o amor, para as pessoas lembrarem, né? Pegar a plaquinha lá, amor. É muito, tipo, de pessoa para pessoa, hein? Caridade, é muito de pessoa para pessoa. Paz, né? Tem muita pessoa que vai falar assim, paz é eu ter uma guerra em casa, porque aí quando alguém vier, eu tô armado. Então, tipo assim, sentimento é muito subjetivo. E aí, querer nomear isso, querer colocar papéis para isso, né, como eles fizeram, é muito complicado, porque você perde, né, justamente essa sensibilidade do sentimento e tenta categorizar ele como se fosse algo material. Mas é isso que eu tenho para discutir sobre essa parte. Eu só ia trazer uma discussão nessa parte da insônia também. Tem uma parte que a Índia, a visitação, ela tá conversando com José Arcádio bom dia, e aí ele fala, se não voltarmos a dormir, melhor, dizia José Arcádio bom dia, de bom humor. Desse jeito a vida renderá mais. E na atualidade a gente percebe que muita gente acaba trocando parte do seu momento de sono para colocar a sua vida em ordem, digamos, né? Como é o caso do senhor Fernando, que está aqui ao meu lado. Ferdinando. Mas eu já tive uma conversa sobre isso com uma pessoa e com meu padrinho, que ele falava que o dia dele tinha que ter 48 horas. Só que se o nosso dia tivesse 48 horas, a gente ainda encontraria coisas a mais para fazer e ainda faltaria tempo. Então, na verdade, a gente tem que se organizar melhor e saber os nossos limites. Pode falar. Mas normalmente sobre essa parte da. Assim, eu achei interessante que eles enxergam a insônia como uma doença contagiosa. E ele fala que a quarentena foi muito eficaz. Eu achei que assim foi um. Eu nunca pensei que nesse livro fosse ter uma quarentena como a gente está vivendo agora, né? Mas assim, isso da insônia ser vista como uma doença contagiosa é interessante. De certa forma até é, porque a insônia aumenta. Não sou um especialista nisso. Mas de tudo que eu li, eu sei que a insônia, a proporção dela aumenta por conta das nossas escolhas como sociedade, do nosso ritmo, do ritmo. Então, a gente tem mais insônias porque a nossa sociedade é muito rápida, muito veloz, estão cada vez mais ansiosas. Então, de certa forma, é um contágio, não é um contágio virulento. Eu, na verdade, eu enxergo a insônia como uma doença meio que cíclica,
Porque você começa, por exemplo, no caso que você falou da ansiedade, você não consegue dormir. Só que o fato de você não conseguir dormir gera mais ansiedade ainda. Por isso, aí ela pode ser vista dessa forma, meio de contágio. Porque mesmo se for na mesma ilha, só de ver uma pessoa que sofre de insônia, você tem medo de sofrer ela também. Porque quem já teve insônia sabe que é horrível. E ela literalmente tira tanto o seu dia como a sua noite. Porque você não dorme, mas você também fica o dia inteiro parecendo sonâmbulo. Ao contrário do que eles falam aqui, né? Eles falam que eles não ficam com sono no dia seguinte, que é, na verdade, tudo bem que Um o livro grande. é um pouco fantasioso, mas Sim, e vocês têm que ler ele com base nisso, tá, gente? Vai acontecer algumas coisas que não podem acontecer na vida real, em hipótese nenhuma daqui pra frente. Já teve um Essa... cara que nasceu com um rabo de porco e foi amputado, não sei o quê. Então tem coisas que realmente são fantásticas mesmo, e a insônia é uma delas, eu acho. Não é uma doença pra gente levar ao pé da letra como a gente classificaria com um quadro psiquiátrico, né, hoje. Mas, assim, o que o Fernando falou, eu acho que é uma verdade imensa, né? E eu acho que na nossa sociedade, além de tudo isso, toda essa cobrança de desempenho, enfim, tem também a questão da eletricidade, né? Antes era muito difícil, eu acho, uma pessoa ficar acordada à noite, sei lá, lendo, ou trabalhando, ou estudando, porque ela não tinha luz. Como que ela ia fazer, né? Gastar todas as velas, ou sei lá, a parafina da casa por conta de um capricho. Ter que ficar estudando até mais tarde, ou trabalhando até mais tarde, sendo que nem tinha computador para trabalhar, né? Agora, perdão, perdão aí pelo fundo. Agora hoje é muito mais fácil, né? Porque você tem seu celular, então tipo, você tem ali para assistir, sei lá, um vídeo ou fazer alguma coisa, ou seu notebook. Você tem a luz elétrica que você pode ligar e, enfim, virar aí noites e noites se você quiser muito mais facilmente, né? ainda nesse capítulo eu tinha um comentário, mas vai fugir um pouco desse tema. É, na verdade, nem é nesse comentário, né? É uma contradição que eu vi no livro com relação ao papel da mulher. Não sei se vocês lembram dessa parte, mas me marcou muito, que eles estão falando sobre a bisavó da Úrsula e comentam que sem querer um dia ela, por conta de um susto, ela se sentou no fogão e queimou toda, acho que as árvores, não sei o que mais. E aí falam que a partir desse momento ela se tornou uma esposa inútil, no mínimo estranho. E É aí pesado. depois, sim, muito pesado, seria uma esposa inútil, né? Mas que não trata dela como uma mulher que está inválida, alguma coisa assim, não. Fala esposa inútil. Ou seja, ela não era capaz mais de manter o seu posto como mulher casada, né? E aí, mais pra frente, também tem uma passagem que fala sobre as mulheres que eu achei muito marcante, que é sobre aquela mulher com quem eu confundo todos os nomes. O Aureliano se encontrou, que é a mulher que conta que toda noite, porque ela conta que toda noite ela tinha que se deitar com 70 homens a 20 centavos cada, para cobrir o valor de uma casa que foi incendiada por culpa dela, que era a A casa da própria avó. avó fazia. Só que aí, em contraponto, você tem a Úrsula, que ela basicamente, você percebe que ela levanta a casa sozinha. Porque o marido dela fica preso lá com as meio que as invenções dele, né? Enquanto ela trabalha, você vê que o trabalho dela só aumenta, ela vai expandindo meio que o pequeno negócio dela e expande a casa. Ela que meio que toma conta de tudo ali. O Fer falou que queria falar sobre uma coisa sobre a. Não, é que eu já tinha falado sobre isso. Já tinha explicado essa história. Bom, se mais ninguém tiver alguma coisa para falar no terceiro capítulo, a gente pode finalizar com o último capítulo que a gente leu hoje. Leu para essa leitura. Vou considerar aqui quem cala consente e vou falar então sobre ele. Esse capítulo aqui eu acho que é o que eu vou ter mais dificuldade de falar, que acontece tanta coisa, assim, é bem confuso, mas vou falar assim o que eu lembro e aí no final a gente faz o bem bolado. Então, tá tendo tanta mudança ali na sociedade, tá chegando tanta gente, a família tá crescendo e tudo mais, que a Úrsula vê a necessidade de ampliar a casa, né?
Então ela começa a fazer uma reforma total, manda construir novos cômodos, banheiro para homem, banheiro para mulher, amplia daqui, faz um quarto para o Melquiades e não sei o que, enfim, faz uma mudança generalizada na casa. E aí ela manda trazer também um tipo um piano para casa e com isso vem um personagem. Respeita que não é piano. É o quê? É uma pianola. Você sabe a Uma diferença? pianola. Um piano para uma pianola. Não, mas falando sério, é porque tem muita diferença e faz sentido na história. A Ah, tá, não pianola. sabia. Você já viu aqueles desenhos do Pica-Pau? E sempre tem Aham. o piano tocando sozinho? Ah, A pianola é aquilo. Você não precisa de alguém para tocar. Você só liga ela e ela toca a música sozinha, sem ninguém tocar. E aí, hum, quando eles falam assim, o Zé Arcade foi lá mexer nela para ver como que ela fazia isso, né? Como que as coisas aconteciam. Ele foi lá e estragou. É por isso que ninguém uhum, pode ir lá e tocar uma música bela. É porque a pianola tá estragada. E a pianola só, assim, ela toca sozinha, né? E ele foi lá e estragou. uhum. Por isso que tem sentido. Mas não é te reprimindo nem nada. É porque até eu, a primeira vez que eu li, né? Eu não tocava piano direito. E aí eu nem sabia disso. Eu fui aprender depois. Mas enfim, só pra gente Tá, estabelecer. beleza. Feita a consideração sobre a pianola, enfim, vem a pianola e com ela vem um outro personagem, que é o Pietro, né? Um técnico italiano que vai trazer esse instrumento, mas ele também vai ser ali alvo de uma espécie de triângulo amoroso que vai dar uma confusãozinha no final do capítulo, pra gente. O Pietro, ele desenvolve ali o amor, né, das jovens da casa, que seria a Amaranta, né, e a Rebeca. A Amaranta é a filha de sangue, enquanto a Rebeca é a adotiva que a gente falou que chegou, né. E também, nesse capítulo, a gente vai ter todo o desenvolvimento da parte amorosa do Aureliano, né. A gente vê, eu pelo menos entendi isso, não sei se vocês entenderam também, mas a gente vê que ele tem um certo meio que bloqueio, assim, por assim dizer, por conta de uma suposta comparação que poderia existir dele em relação ao irmão, né? A gente falou que o irmão dele tem ali o trem avantajado, e aí eu entendi lendo isso que ele tinha também esse meio que esse entrave. Mas ali acaba desenrolando, ele acaba tendo um romance também capilar. A gente vê aquela cena que a gente comentou já da garota que se prostituía lá por 20 centavos por causa que a avó obrigava, por causa da casa que pegou fogo. Mas no final de tudo, o romance dele, ele é envolvido lá com uma das filhas do delegado, que até então nem tinha idade para isso, né? Que é a Remédios, eu acho que é o nome, se eu não me engano. Enfim, então todo esse capítulo é dedicado a em grande parte, né, dedicado a esse desenvolvimento da parte amorosa do Aureliano. E no final, a resolução que se tem em relação ao Pietro é que a Rebeca vai ficar com o Pietro, vai se casar com o Pietro, e a Amaranta, ela ia, se eu entendi certo, ela ia ser levada para um outro local, não sei, alguma coisa assim, meio que pra esquecer esse amor, eu acho, não sei. Não sei se eu entendi direito, mas enfim, ela ia ser levada para outro lugar. E ela fala que, tipo assim, eles podem me levar, assim, para onde for, mas eu volto pra te matar. Tipo assim, eu vou ficar com esse homem, você não vai ficar com ele. Enfim, tem ali a briga pelo Pietro, né? E basicamente é isso que acontece. No final, o Aureliano fica com uma das filhas lá, a Remédios. E se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas era isso que eu queria falar. Eu só tenho mais um comentário, mas vou deixar vocês comentarem primeiro, porque o meu é rápido e eu já falei demais. Eu vou, já que eu tô com o microfone desmontado, eu vou ler minha marcação desse capítulo, que é a que eu marquei especialmente pro João. Que ele fala assim, ó.
Em pouco tempo, adquiriu o aspecto de desamparo próprio dos vegetarianos. Muito bom. O Lucas é fogo no parquinho. Meu Deus, velho. Era só isso, então. Só isso. E, É porque beleza, o então. meu. Você fica aí com a sua pegada ecológica aí de 6,6 metros quadrados a cada 2 bifes e 792 litros de água a cada 2 bifes e 50 quilos de CO2 também a cada 2 bifes, mas tudo bem, você continua com isso aí, eu continuo na minha consciência limpa e sem o peso dos mortos, das árvores mortas. Fora a tortura animal, né? Exatamente. E amanhã é a segunda sem carne. Eu tinha selecionado esse trecho para trazer também, Isso aí. porque eu lembrei dos nossos debates no grupo. E eu selecionei um outro, esse foi especialmente para o João, como o Lucas disse. Eu selecionei um especialmente para a Carol, que é a Úrsula. Ela começa a ver que a família está crescendo, já tem filho, já tem neto, já tem filho adotivo. Ela fala que daqui a pouco eles vão começar a se dispersar por falta de espaço. Então ela pegou o dinheiro acumulado ao longo de anos de trabalho duro, assumiu o compromisso com seus clientes e começou a ampliação da casa. Que foi isso que o Lucas contou, que ele queria pintar a casa de branco e tinha lei para pintar de azul, não sei o quê. Mas ela basicamente começa a casa que tinha, parecia que é uma casa pequena, com um quartinho nos fundos, fica uma puta de uma casa com não sei quantas salas, 9 dormitórios, tal, uma casa gigantesca. E como a gente já viu que a árvore genealógica da família é bem grande, dá a entender que ainda vão nascer vários descendentes. E aí eu queria introduzir um assunto que eu acho que é nesse capítulo, senão talvez seja um pouco mais para frente, mas como não tem uma divisão muito clara, acho que não tem problema eu trazer agora, que é a questão das profecias. Que, se eu não me engano, a Pilar Ternura faz uma previsão no baralho de que eles vão ser esquecidos, né? A família Buendia. E aí eu queria ver o que vocês acham sobre isso. Nossa senhora, isso aí é perigoso. Eu não vou comentar, porque eu posso. Nossa, eu posso estragar a experiência de leitura de vocês. Então, fica silêncio, palestra. Comenta não. Eu posso só falar uma coisa? Eu vou fazer um elogio aqui. Mas o Ferdinando é muito sagaz, viu? Obrigado. Mas é que toda a profecia até foi se realizando, né? O negócio lá dos Eu não vou ossos. comentar porque eu não dei uma atenção igual o Fernando deu, então eu não vou comentar, não. Se o Fernando pode falar, se ele quiser falar mais. Quando a minha primeira vez de leitura, agora eu leio com viés, né? Porque eu já li. Mas mesmo hoje eu não me atentei pra isso, não, viu, gente? Tipo, passou despercebido, agora que o Ferdinando chamou a atenção. Mas eu me atentei pra uma coisa que ninguém falou até agora, que eu acho que é por ser minha segunda leitura, eu me atentei dessa vez. Mas eu vou esperar o Ferdinando falar e depois eu falo, que é bem rápido. Não, eu não tinha nenhum comentário específico, mas assim, os Buendia, eles estão, de certa forma, deixando sua marca no mundo, né? Estão fazendo algumas coisas, tal, fundaram Macondo, tem algumas invenções, ajudam o povo dessa comunidade, tem um que virou cigano e tá aí pelo mundo, e aí você fica meio curioso, pô. Até agora toda a profecia se realizou, então dá a entender que essa vai se realizar também. E a questão vai ser o como, né? Como que eles vão ser apagados da história? Ainda pela árvore genealógica ainda tem mais 2 gerações talvez para nascer. Será que vai degringolar tanto o negócio? Um pequeno comentário que eu ia fazer também é que a árvore genealógica ela dá alguns spoilers, né? E, tipo assim, eu tava vendo lá, a Pilar vai ser amante de 2 irmãos. Aí ela vira amante de um e você já fica, tô falando que tem o outro, falando que tem o outro. Mas ao mesmo tempo ela ajuda muito a não se perder, porque os nomes são muito parecidos. É basicamente isso, eu não pensei direito como que eles vão se desenrolar. Eu só. Na minha opinião, vai acontecer isso, eu não sei como. Eu não vou falar nada sobre isso. Eu posso falar minha última coisa? Ou alguém quer comentar isso? Pode falar, palestra. É que a primeira vez que eu tinha lido, gente, não tinha saltado tanto aos olhos. Mas essa segunda vez, desde eu acho que assim, os primeiros capítulos mesmo, talvez o primeiro, o segundo, eu percebi muito, mas muito, muito mesmo a presença da palavra solidão. O título do livro é 100 anos de solidão, e talvez
pela primeira leitura ter sido muito flutuante, né? Como o João falou, a narrativa do Gabriel Garcia Marques é muito envolvente, ela te cata assim, vai te levando, e quando você viu, você já leu o capítulo. Por mais que o capítulo seja grande, quase não tenha diálogo, é só narração, então não tem os travessões, né, para comer as linhas com frases mais curtas. E aí, mas mesmo assim, a narrativa te pega e você não consegue sair dali, né? E aí, a primeira vez eu não tinha percebido isso, mas dessa vez que eu li, ele repete quase a todo momento essa palavra. Quando o Aureliano vê, né, o José Arcádio indo lá se encontrar com a Pilar e tal, ele fala, né, que ele se sentiu muito sozinho, que ele estava solitário, que ele se sentiu na solidão. Ele fala do Melquíades, né, que ele fala assim que ele já não estava aguentando mais a solidão do mundo dos mortos, e aí resolveu voltar. Ele fala do como é que chama o moço que o José Arcádio Buendia matou? Eu esqueci o nome dele. Da briga de Galo. Fala que ele estava muito sozinho, né? Acho que é Prudência Guiar, alguma Isso, coisa assim. Prudência Guiar. Que ele estava muito sozinho, que depois que o José Arcádio mudou, ele sempre viveu procurando. Ele estava cansado dessa solidão, e aí quando o Melquiades morreu, ele deu a dica e ele foi lá ver o José Arcádio para deixar essa solidão de lado, né? E o capítulo agora termina, se eu não estou enganado, é esse capítulo mesmo, com eles amarrando o José Arcádio no castanheiro, não, na árvore, Amendoeira. na amendoeira, isso. E ele tá ali, sozinho, né? Vai ficar ali pelo que o capítulo falou, acho que ele já tá ali alguns dias e ele vai estar nessa solidão. Então, assim, a palavra se repete muito, 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 muito. E da primeira vez eu não tinha percebido. É, E, e é algo interessante. eu também acho muito interessante. A gente leu Só para Todos Juntos e eu cheguei a comentar para vocês que eu sempre fico prestando atenção quando alguma coisa que remete ao título aparece no livro. Eu tinha percebido que ele usa algumas vezes, mas eu não consegui pegar, tipo assim, um sentido geral, sabe? Ele usa bastante a palavra solidão, mas algumas vezes até. Não é que eu achei forçado. Cabe no lugar que ele usou. Cabe até às vezes muito bem. Mas eu não consigo entender qual que é o sentido mais profundo, sabe? Só o sentido superficial. Por exemplo, ele fala da solitude do mundo dos mortos, mas ele morre de novo. Então qual que era o que ele queria dizer com isso? Talvez a palestra saiba, não queira contar pra gente ainda. Não, eu acho que ele vai falando dessas pequenas solidões, tá? Aham. Para dar alguns exemplos. E o Melquiades morre de novo, talvez porque ele cansou tanto da vida, porque talvez a vida se tornou tão solitária quanto a morte. E aí todo o desgaste que a vida traz, a morte talvez seja até melhor, né? Nesse sentido para ele. Já, Sim. assim, enfim. E aí, ai meu Deus, é porque se eu falar isso, eu corro o risco de talvez dar um spoiler, mas vocês vão se atentar a isso, e quando a gente terminar de ler o livro, eu vou falar isso. Eu acho que ele trata das pequenas solidões para no final ele falar da solidão maior de todas, e aí dá para fazer várias interpretações e várias alegorias e, enfim, vários pensamentos sobre por que 100 anos de solidão. Tem um comentário que tá no primeiro livro, que assim, a gente tá lendo o EPUB, né? E aí, primeiro a gente tava lendo pela edição, se não me engano, da Companhia das Letras, e agora a gente tá lendo pela edição da Record, que é a mesma que o Palestra e o Lucas estão lendo. Não sei se o João mudou também, mas ele acabou mudando, por indicação do Lucas. E no começo da edição da Companhia das Letras, deixa eu só confirmar se é da Companhia das Letras. Não, desculpa, é Dom Quixote, a editora. Tem como se fosse uma orelha do livro, que tem um comentário do Gabriel Garcia Marques. É, eu não acho que é um spoiler, porque tá bem no começo e não é tipo uma análise como era daquela vez. Tá assim, ao mesmo tempo em que a incrível e triste história dos Buendia, a estirpe de solitários, aí aparece solidão, para a qual não será dada uma segunda oportunidade. Aí ele termina, né? Pode ser entendida como uma autêntica enciclopédia do imaginário, ela é narrada de modo para parecer sempre que tudo faz parte da mais banal das realidades e tal. Mas apareceu solidão aí.
E essa, eu não sei como interpretar essa solidão. Talvez essa seja a grande solidão que o palestra está falando. Mas aí é só especulação, né? Ah, e tem um outro que chama até mais a atenção. Que quando perguntaram pro... O Gabriel Garcia Marques costumava dizer que todo grande escritor está sempre escrevendo o mesmo livro. E aí perguntaram para ele, e qual seria o seu? E ele respondeu, o livro da solidão. Então, de novo, solidão. E aí talvez você possa pensar numa parte mais, assim, mais óbvia, né? Que o escritor geralmente ele tá sozinho quando ele está escrevendo, mas talvez tenha algo mais profundo, de que é uma pessoa que não se relaciona muito e tal. E é isso, basicamente. Acho que eu encerro todos os meus comentários. Então, o Ferdinando eu acho que tá dando mais spoiler do que eu, né? Ai, ai, pra mim isso faz muito sentido, né? Porque eu já li tudo. Então, tipo, pra vocês talvez tenha ficado obscuro aí. Mas o que tá falando? Mas no final, tipo, falar que não vai ter uma segunda chance sobre a Terra, essas coisas todas. É, lógico, né? Se ele falou isso é porque tem um sentido. E no final do livro, esse sentido, até o final do livro, né? Esse sentido vai ser mostrado. É, mas assim, a grande solidão que eu disse, né? Não é algo que dê para ter uma interpretação só. Fala assim, olha, a gente interpreta que essa solidão que o Garcia Marques, né, que o Gabo estava querendo chamar é tal solidão, é a solidão Y, é a solidão X. Não vai, eu acho que a gente não vai chegar nesse consenso. Mas existem várias polissemântico assim, sabe? Tem vários significados que dá para extrair do final do livro do que poderia ser essa solidão. Eu tenho dois principais para mim, e aí a gente vai poder, como é uma obra muito legal e muito interessante no final, que a gente vai poder discutir o que vocês acham sobre o que é essa solidão dos Boa-em-Dia. Eu tenho duas hipóteses aí. Então, né, pessoal? Eu acho que acabamos. Foram todos os capítulos, Lucas? A gente acabou avançando pro último, né? Sim, acabou. Então, podemos dar tchau aos ouvintes. Tchau, gente. Tchau, gente. Se existe alguém assistindo nossos devaneios coletivos, tchau. Se existe alguém aí, até mais.